E o Estúdio BA recebe, nesta terça-feira, a Elizabeth Gribler, que é coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Montenegro, da nossa Associação Comercial. Bom dia, para mim ainda é bom dia, né? Tudo bem? Só vou pedir para te direcionar um pouquinho o microfone. Isso, tudo Bom bem? dia, tudo Prazer bem? recebê-la. Prazer estar aqui hoje com vocês. E o motivo da visita da Beth, né? A Beth, gente isso aí, ninguém fala conhece carinhosamente a Beth, né? O motivo da visita dela aqui hoje é para falar sobre um projeto que o nome já dá um pouco do caminho, né? Projeto Horizontes, que tem a missão e a iniciativa de capacitar jovens mulheres na faixa do ensino médio, né? Beth? Isso aí. E vocês vão trabalhar com a rede pública, né? Isso. Falando um pouquinho do projeto, né? Ele já o próprio nome diz, é Projeto Horizontes, né? Então, nós queremos capacitar meninas do ensino médio da rede pública e nós estamos iniciando pela escola polivalente, que foi a escola que o núcleo acabou escolhendo. E a ideia é a gente conseguir capacitar essas meninas para o mercado de trabalho, né, que a gente estava falando muito da deficiência De mão de obra, né? Então, a ideia é que essas meninas estejam mais preparadas para o mercado de trabalho. Então, é segundo ano do ensino médio, terceiro ano do segundo médio, que elas estão realmente saindo, às vezes, para trabalhar. E também ter uma questão diferencial na vida delas, não só a questão de capacitar elas profissionalmente, mas sim também poder fazer melhorias daquilo que elas entendem para a vida delas, né? E, além dessa questão, é a questão do empreendedorismo. Muitas dessas meninas, elas já têm algum dom de empreendedorismo. Então, a gente poder também, nessas aulas que a gente está chamando de mentorias, poder capacitar essas meninas também, saber o caminho que elas podem buscar para a questão do empreendedorismo, né? E foi muito interessante, porque, quando a gente fez as entrevistas na Escola Polivalente, quero agradecer também aqui a diretora da Escola do Polivalente, que nos recebeu abertamente para implementar esse projeto, e a gente poder fazer a escolha, no caso de 21 meninas, que a nossa ideia era escolher só 10. A gente tinha, né, em torno de 40 nas salas, 21 se inscreveram, e o objetivo do projeto inicial era nós escolhermos 10. Beth, vamos voltar um pouquinho, da onde surgiu essa ideia, né? Em que momento e o que estimulou vocês a montar esse projeto? Na realidade, no ano passado, no planejamento estratégico do núcleo, né, ele tem uma formatação muito bacana, ele tem um planejamento estratégico montado já desde o ano passado, e nós tínhamos essa ideia de ter um projeto social, não ter 10 projetos sociais, mas um projeto muito bem feito, muito bem elaborado e com possibilidade de grande expansão para outros colégios, tá? Então, o grupo das nucleadas ali, ele tem alguns mini núcleos, e um deles era para a gente desenvolver um projeto social. E a ideia foi realmente ali das nucleadas, muito vindo, né, da Cris, a esposa do João Batista, que foi professora também no Polivalente. Então, ela falou muito para nós da questão das meninas, e a gente começou a pensar. Ano passado, a gente não fez, porque nós iniciamos ali em outubro o núcleo, então tinha outros projetos, né, e esse social começou agora esse ano, né. E o grande diferencial do projeto justamente é não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Porque vocês já estão preparando essas meninas, né? Ou para, como disseste, serem empreendedoras, ou até para qualificá-las ao mercado de trabalho, né? Isso aí. E tem as pessoas, né, as mentoras que foram escolhidas, com cada uma com um tema, né? A gente teve apoio também né, de psicólogo nesse formato. Então, nós temos desde a André Sertal, ali da Airplast, que ela vai estar falando sobre essa questão de inteligência emocional, trazendo um pouquinho essa questão para elas. Temos a Ana Zimmer e a Simara da DOC, que vão falar sobre a imagem, né? Tem outros palestrantes, na realidade, mentoras, né, que vão estar falando, eu vou estar falando sobre a parte de finanças.
o pessoal do ML, a Lúcia ali, do ML Contabilidade. Quantas mulheres, todas, vem do núcleo das mulheres, todas as mulheres... Não todas são nucleadas, tá? Nós temos até tem aqui... parcerias. A gente tem a Paula Teixeira, por exemplo, que ela é influencer, ela vai estar falando sobre, né, e a Juliana Cris, que vão falar sobre marketing pessoal e redes sociais. Às vezes a gente não tinha dentro do próprio núcleo. Né? Então a gente buscou pessoas de fora. Eu queria só citar aqui todas elas, né, para não esquecer de ninguém. Então já cita aí. Então vai ser a Andressa Sertal, a Ana Gabriela Zimmer, né, falando daí de imagem pessoal, a Paula Teixeira e a Juliana Cris falando de marketing pessoal e redes sociais. Imagem pessoal também, a Simara da Doc House. A gestão de negócios e empreendedorismo vai estar falando a Caroline Krau e a Cibele da Poker. A parte do Senac, a Débora, vai estar falando sobre como montar um currículo, como fazer para buscar uma vaga, né? Então, toda essa parte. A questão do escritório ali do EML vai estar falando muito sobre o que eu faço com a minha carteira, o que é um jovem aprendiz, o que é um estagiário. Então, mostrando para elas também essa realidade que tu pergunta, às vezes, tu sabe a diferença? Não, né? Não sabem e também não nasceram sabendo, né? Então, a ideia também da Lúcia, do EML, está falando sobre isso, tá? Então, acho que esse, assim, eu vou estar falando muito sobre a questão de orçamento pessoal, e uma das meninas foi muito engraçada na entrevista, ela falou, nossa, o que eu mais quero aprender é como eu faço para guardar dinheiro. Então, assim, eu também. Isso é um conteúdo que todo mundo precisa, né, cada vez mais. Mas, enfim, a gente quer dar essas, né, são... Não só guardar, né, Beth? Sobrar para poder guardar. Esse é o primeiro. Isso aí. Ela disse, eu gasto tudo em roupa e tal. Mas assim, né? Todas elas cursam noturno? Ou não? Ou é diurno. Porque as do noturno, muitas já trabalham. Já estão, né? Então, a ideia é do segundo e o terceiro ali, porque realmente muitas não trabalham ainda. Algumas fazem alguma coisa, ajudam em casa, então algumas fazem algumas coisas. E vai ser no contraturno ou na própria grade? Não, vai ser de noite, às 19 horas, é 1h30. Né? Vai ter encontros que vão acontecer lá no Polivalente, alguns vão acontecer dentro da ACI e alguns vão acontecer dentro das próprias empresas. Tá? Então, por exemplo, a ideia na Airplast, a gente ter um encontro lá dentro, para elas também conhecerem um pouquinho o externo, além da escola. E neste caso, dessas 21, então, a ideia era 10, mas acabaram incorporando 21. Sim, na Simara não tinha como a gente fazer escolha. A ideia era fazer escolha, tínhamos criado até uns critérios. Quando a gente foi para a entrevista com as meninas, gente, não tinha como tirar. A gente viu, todas estavam interessadas. Todas estavam interessadas e, assim, as 21 estavam interessadas. Então, que critério tu ia tirar, né? Não tinha como tirar. E aí resolvemos ter apoio, né? A gente tem os patrocinadores que eu quero citar aqui também hoje, porque sem eles, tá, esse projeto não teria levantado. Realmente a comunidade tem sido muito parceira do Núcleo de Mulheres, a gente tem conseguido ter os patrocínios, então a gente tem a Leve, Magnólia, CK Pratas, Oral Nink, Perdigão, Leve aí, Sicredi, parceirão nosso em todos, parceirão em todos os projetos, Graciane Santos. Sicredi é uma instituição financeira que tem um compromisso com as comunidades em que ela atua, que é inigualável. Inigualável. Né? Então, assim, parceiro em todos os projetos, a Amorá, Colina Imóveis, a Clip, parceiraça também, conseguiu toda a parte de cadernos, tudo que a gente precisava de material para as meninas. Doc House, a Tati Henke, Farmácia Montenegro, também conseguiu muita coisa para a gente, a agência Gabu, e o Lions também, fiquei sabendo agora de manhã, que também vai ser um parceiro aí, um patrocinador. E a FDG, né, com camisetas e calça, então a gente está procurando também trazer algumas coisas para essas meninas, né, de questão, conseguimos uma roupa, conseguimos alguns kits, a gente brincou um kit de maquiagem, né, poder também trazer coisas para elas além de todo o conhecimento. O conhecimento para nós vai ser o mais importante, né? Mas sim, o conhecimento as mentoras vão passar. Vão passar, exatamente. Então, assim, o lanche, né, para o colégio, então a gente também tem. E essas mentorias vão ser em quantas noites? Vão ser 15 encontros de 1h30.
tá? Então, 1h30 para cada mentora. Tem alguns encontros. Esse ciclo termina que data? Termina ali na Expo, em final ali Outubro. 6 de novembro, tá? Novembro. Pouquinho ali. Mas a ideia é nós fazermos no caso, o fechamento com elas ali mesmo é ali por dia 6 de novembro, que é a data que a gente está colocando. E, que nem eu vinha falando um pouquinho, né? O mercado já está perguntando quando é que elas vão estar prontas, né? Porque eu acho que vai ser um diferencial tanto para o mercado de trabalho quanto para elas, né? A gente, com certeza, vai deixá-las muito mais preparadas. E, se não for para o mercado, vai ser para a vida, né? Eu digo... O que a gente vê hoje, né, uma situação cultural, né? O momento que nós vivemos, o jovem, quando ele vem para o mercado de trabalho, ele tá aculturado na rede social, né? Ele não sabe, muitas vezes, nem como cumprimentar uma pessoa, né? Isso. Ele não sabe nem como fazer uma abordagem, né? Enfim, então, esses aspectos aí você já vão largar realmente essas pessoas prontas com uma visão totalmente diferente do que elas têm hoje, né? Com certeza. E vocês, esse projeto, ele, pelo jeito, ele é piloto, né? Ele é piloto. A nossa ideia é, ano que vem, a gente poder expandir tanto para outras escolas da rede pública aqui de Montenegro, São João Batista, enfim, a J. Renner, e expandir dentro da própria escola, né? Então, a ideia realmente é expandir, e a gente conseguindo o apoio aí que a gente está conseguindo esse ano, com certeza a gente vai expandir. E você nesse primeiro momento, o feedback que vocês têm dessas meninas foi a entrevista, ou já tiveram alguma outra... Não, hoje à noite vai ser a primeira aula. Hoje é a primeira aula. Hoje é a primeira aula, né? Então, às 19 horas a gente tem a primeira aula, vai acontecer lá no Polivalente hoje. Mas, assim, elas estão muito empolgadas, né? A gente tem conseguido o feedback delas na entrevista, agora a gente tem buscado elas para trazer para o dia lá hoje, né? Horário e tudo mais. Então, assim, a gente vê que elas estão bem empolgadas. Né? E elas chegaram a manifestar nessas entrevistas, né? Qual o sentimento que elas têm, a expectativa que elas têm desta oportunidade? Elas todas praticamente falam realmente elas conseguirem melhorar, né, estarem aptas tanto para o mercado como melhoria da própria vida, né? Então, elas não têm uma vida fácil, né? Elas têm cada uma com a sua realidade. Então, elas entendem que o projeto vai realmente abrir portas. Muitas falaram isso. Eu entendo que ele vai abrir portas para mim e vai abrir conhecimento que hoje eu não tenho, né? Então, quando a gente fala ali do uso de imagem, elas vão ter um aprendizado sobre a questão do uso de imagem. Então, a expectativa muito forte é realmente que elas estejam mais preparadas. E teve algumas meninas que foi assim, eu quero aproveitar, ver se esse projeto me consegue ajudar na minha timidez, outra, me ajudar na minha parte financeira. Então, assim, teve vários relatos, né, que vai além do emprego. E o mais bacana de tudo isso é que, realizando esse tipo de projeto dentro das nossas escolas municipais e também das escolas estaduais, a gente acaba atingindo um público que, geralmente, quando tu vai fazer um projeto desse numa escola privada, tu acaba não atingindo, né, Elizabeth? Justamente até por essa questão de oportunidades de vida, né? Isso aí. São oportunidades diferentes. Rede pública e rede particular são realidades diferentes. E a gente fala tanto, né, de que a gente não tem o funcionário preparado, que a juventude... Então, vamos fazer algo, né? Que nem eu disse, vamos fazer algo por eles. Ok. Mais alguma dúvida? Beth, muito prazeroso ouvir detalhes desse projeto, né? E a gente vai procurar depois, no decorrer dos encontros, a gente ir lá para conversar com essas meninas, e a gente vai conversar contigo aí para marcar alguma coisa. Eu acho que é extremamente importante isso que vocês estão fazendo, né? E tomara que possam ampliar, ter mais mentorias também, mais profissionais que possam também disponibilizar para não ficar tão pesado, né? Porque daqui a pouco, se vocês abrem muitas escolas, aí daqui a pouco vão ter que trabalhar. Com certeza, Montenegro tem bastante profissional. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. Tá. Mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar? Não, eu só queria agradecer, tá? Porque tem dentro do núcleo tem um mini núcleo que está trabalhando muito forte nesse projeto, tá? Que é a Cris, a Simara, Ana Letícia, a Alessandra, Ana Zimmer,
Carol, a Margit e a Grazi. Todo o núcleo está trabalhando, mas esse está trabalhando específico no projeto. Nesse projeto. Então, elas estão incansáveis. E estão a mil. A mil. Obrigada, Beth, gente. obrigada pela tua obrigada. presença. A gente vai a um breve intervalinho e a gente volta na sequência com mais Estúdio IBA.